Fala pessoal, professor Douglas aqui, vamos continuar nosso estudo de estatística vendo agora a função densidade e probabilidade. Então só para relembrar, nos vídeos passados eu falei sobre a distribuição binomial e sobre a distribuição de Poisson. Essas distribuições a gente estava preocupado no problema de calcular a probabilidade de um número de sucessos ocorrer em n tentativas, no caso da distribuição binomial, ou no caso de n tentativas quando n é muito grande, e no intervalo de tempo, de área, de comprimento, etc., na distribuição de Poisson. Só que esses dois modelos que a gente viu aqui e muitos outros que a gente não viu também são modelos de distribuição de probabilidade onde as variáveis aleatórias aqui são discretas, tá? Esse número k aí, ele é um número natural, é um número de sucessos. Eu posso ter um sucesso, dois sucessos, três sucessos, são números naturais. Mas o que acontece quando a gente quiser estudar uma variável aleatória contínua? Por exemplo, né, probabilidade de escolher uma pessoa na população que tem uma altura entre 1,60 e 1,80. A altura aí é uma variável quantitativa contínua. É a probabilidade de que a produção de videogames atrase. Aí o atraso está sendo contado em uma unidade de tempo. Beleza? E a gente considera o tempo também como uma variável aleatória contínua. A probabilidade do tempo de espera na fila do banco durar menos que 5 minutos. Tem vários outros exemplos aí onde a gente pode estar interessado em estudar uma variável aleatória contínua. E para isso a gente vai precisar falar sobre a função densidade de probabilidade, ou FDP. O nome dele é cachorrinho, filha da... Então para explicar a função densidade de probabilidade, vamos supor que eu coloquei uma reta enumerada de 0 a 100 centímetros, então tem comprimento de 1 metro. Eu vou jogar um dardo nessa reta. Eu não vou priorizar o meio dela. Vamos supor que eu vou jogar aleatoriamente, sem priorizar nenhuma parte dessa reta. Eu quero estudar aí a posição onde o dado vai cair, beleza? Então eu vou chamar de x aqui a posição que o dado vai cair. Então, se eu quiser calcular a probabilidade do dado cair exatamente ali em 75 centímetros, na posição 75, se a gente for ver a definição clássica de probabilidade, a gente teria o número de casos favoráveis dividido pelo total de casos possíveis. Só que nesse caso aqui, eu tenho um caso favorável, que é quando ela cai exatamente onde eu quero, no 75, e ali eu teria um n, que é o número de casos possíveis, só que esse n ele vai para infinito. De 0 até 100 eu tenho infinitos números reais. Então, nesse caso aqui, eu não consigo usar a definição clássica de probabilidade. Quando o n vai para infinito, isso daqui vai para zero. Então, a resposta correta dessa pergunta é zero. Se eu colocar qualquer número ali, vai ser zero também, porque vai usar o mesmo raciocínio. Só que eu posso mudar esse problema para que não seja zero. Eu posso perguntar, por exemplo, qual é a probabilidade do dardo cair na primeira metade da reta. Certo? Então agora eu estou pegando um intervalo ali, não estou pegando simplesmente um número. E aí essa probabilidade é meio, Ele pode cair, em metade das vezes ele vai cair do lado esquerdo, na outra metade pode cair do lado direito. Se eu quiser estudar, por exemplo, a probabilidade dele cair entre o 80 e o 90, eu posso pensar numa divisão aí de tamanhos, Do 80 até o 90 eu tenho 10 centímetros e no total eu tenho 100. Então eu faço 10 por 100, que vai dar 1/10. A probabilidade do dardo cair entre o 80 e o 90 é de 1/10. Essas probabilidades que a gente calculou aqui estão corretas. E aí eu posso representar essas informações num gráfico, através de uma função que vai ser a função densidade de probabilidade. Para esse problema aqui em específico, a função densidade de probabilidade ela vai ter essa cara aqui. Antes do 0 e depois do 100, ela é nula, vai valer 0. E entre o 0 e o 100, ali ela vale 1/100 nesse caso. Então, o nosso problema de calcular probabilidades agora, ele vai se transformar num problema de calcular a área embaixo desse gráfico, embaixo da curva. Então, vamos só ver alguns exemplos aqui. Se eu pegar esse último caso aqui que a gente viu, probabilidade da minha variável aleatória ali está entre 80 e 90. Se eu pegar a área aqui embaixo e fazer o cálculo, aqui é um retângulo, então base ali é 10, do 80 até o 90, vezes a altura, que é 1/100. A gente obtém 1/10. Se a gente for para o caso anterior, probabilidade de estar antes do 50 ali, do 0 até o 50,
Também calculando a área, a base é 50, a altura é 1/100, 1/100º, e a gente tem a probabilidade de meio ali. Voltando mais um passo, né? Calcular a probabilidade do x ser igual a 75, eu vou ter um retângulo ali com base nula, né? Com base zero. Então é só uma linhazinha. Então se a gente fosse calcular a área, né? A base é 0, vezes a altura, que é 1/100, vai dar 0. E por fim, vamos pegar um último caso aqui, que se eu quisesse pegar a área total, eu já sei que o dardo vai cair entre 0 e 100. Então a probabilidade disso é 1, né? E se a gente calcular a área, a base é 100 e a altura é 1/100, que dá 1 também. Para esse exemplo, a gente tem essa função de distribuição de probabilidade, ou essa FDP. A gente vai ter vários modelos de função de densidade de probabilidade, tá? E nesse caso, a gente tem aí uma distribuição uniforme. Então, definindo melhor essa função densidade de probabilidade aí, ela vai ser uma função não negativa, ou seja, ela só vai ter valores maiores ou iguais a zero, né? E que vai definir uma distribuição de uma variável aleatória contínua x, tal forma que a área sob essa curva, né, a área embaixo da curva, seja 1. E aí, quando a gente pegar um intervalo nessa função, a área nesse intervalo vai ser a integral definida nesse intervalo, tá? Então, só dando outro exemplo aqui, né, vamos supor que eu tenho aqui uma outra função densidade de probabilidade, esquisitona, e eu tenho um intervalo AB ali, tá? Se eu calcular a área embaixo dessa curva, a gente vai ter a probabilidade nesse intervalo. A probabilidade da nossa variável aleatória contínua está nesse intervalo. Próximo vídeo a gente vai ver o modelo de distribuição normal, que é um dos principais aí da estatística, beleza? Então, bons estudos e até lá!